Boa noite. Bom, agradeço a Minério, né, pelo convite. A minha história assim com a... Eu não consigo chamar Nise simplesmente, né? Para mim ela é a doutora, certo? Foi a forma como depois de 35, quando ela foi presa, né, no governo Vargas, ela teve uma atuação muito grande dentro da prisão. Inclusive o Graciliano Ramos, né, escreve sobre ela, né, sobre a famosa Cela 4, Memórias do Cárcere, né? Você conhece o livro do Graciliano Ramos, né? Então, a Cela 4 é onde estavam as mulheres, inclusive a Olga Benário. E ela, a Olga Benário estava grávida e ela cuidou da Olga, deu à luz e cuidou de todos ali. E a partir daquele momento, todos começaram a chamar-se simplesmente de doutora. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque quando você chama alguém assim de doutora, né, você está chamando ela de uma categoria a mais, entende? Ela já transcendeu, digamos assim, uma certa persona, uma certa individualidade, né? Mas, então eu chamo ela de doutora até hoje, porque eu acho que é o hábito nesses anos todos. Bom, mas a minha história com ela começou no início da década de 70. Eu estudava na USP e eu encontrei aquele livro dela, Jung, Vida e Obra. E aquele livro, assim, tinha uma frase que caiu como um raio assim, na minha cabeça, pum, que abriu a minha cabeça em dois, né? A frase dizia o seguinte, até hoje de cabeça: psicologia junguiana é uma ponte entre diferentes culturas de diferentes épocas e entre pessoas de diferentes raças e de diferentes culturas. O que é uma verdade. Bom, aquela frase para mim fez todo sentido, porque eu, obviamente, sendo filho de chineses, né, e sendo educado na cultura chinesa, sempre essa questão da ponte cultural para mim foi um grande problema, né? O que era a psicologia junguiana na década de 70? Né? Nise da Silveira no Rio, Leon Bonaventure, que tinha chegado da Europa, foi o primeiro analista junguiano, né, aqui no Brasil, chegou junto com a Yeti, e o Sandor, né, que dava aulas de calatonia um pouquinho. Então era um universo muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, para você estudar Jung aqui em São Paulo na década de 70, eu ia domingo na casa do Leon. Domingo à tarde ele montava um grupo de estudos, né? Só que o Leon não falava nada de português, então era um francês meio arrastado, sabe? Para entender esse cara eu tenho que estudar francês. Aí me meti a estudar francês, mas continuei sem entender ele. Aí no final eu falei, olha, acho que é melhor dar um tempo, né? Bom, aí muitos anos se passaram. Em final de 84 para 85, eu resolvi tirar um ano sabático na minha vida, né? Crise profissional, crise pessoal, e resolvi ir para o Instituto de Zurique fazer uma terapia, né? Ficar lá um tempo lá. Você podia naquela época assistir aulas e entrar como ouvinte. Bom, depois disso um ano você tem que optar se você quer mesmo fazer o curso ou não, né? Aí eu optei, né, em fazer. Tinha um comitê, né, de 3 analistas, né, que eles entrevistavam também, e você tinha que responder as questões e tal, né, adaptação, falar sobre sua vida pessoal, eventualmente até sobre como é que andava na sua vida onírica, né? Bom, acabei ficando lá até começo de 91, né? E voltei para o Brasil. Em 88, em umas férias, voltando ao Brasil, minha irmã, Jerusa, tinha acabado de fazer uma monografia com orientação da Nise. Ela fez uma monografia sobre o espaço psiquiátrico, muito interessante. Ela é arquiteta,
E ela usou, então, a teoria das cores e as mandalas, projetar um hospital psiquiátrico ideal, né, que seria. E ela, então, já ficou muito amiga, né, da doutora Anísia, aí eu falei, olha, vamos lá, né, eu quero conhecer ela. Então nós fomos, saindo daqui, fomos ao Rio. Eu fiquei um pouco chocado, ela tinha 81 anos, tinha acabado de levar uma queda e estava de cadeira de rodas. Depois eu vim a saber, né, que na realidade ela optou pela cadeira de rodas, que é uma coisa rara, né? Quando você cai, né, e quebra o fêmur, ou você pode fazer uma cirurgia, né, ou não, simplesmente né, andar de cadeira de rodas. Ela disse que optou pela cadeira de rodas, porque ela teve a impressão que se fosse para o hospital, ela não voltaria. Quer dizer, ela é uma médica, né? Conhecia bem como é que funcionava o sistema hospitalar, né, lá do Rio de Janeiro, né? Bom, desse encontro, em 88, eu lembro que ela me perguntou muita coisa sobre Zurique. Ela tinha estado lá na década de 60, tinha conhecido Jung pessoalmente em 57, Jung indicou a doutora von Franz para fazer a análise dela. Ela fez algum tempo a análise, mas não chegou a completar o curso inteiro de formação analítica. Tinha muito trabalho aqui, né, e tal, não conseguia simplesmente se ausentar, né, 3, 4 anos. E ela chegou um dia e disse assim, né, no final do processo, ela falou, olha, estou voltando, né, e tal, mas eu não sei, gostaria de atender, mas eu não me sinto capaz. Por que você não se sente capaz? Eu estou dando alta para você e tal, né? Ah, porque eu não tenho diploma. Diploma? Você está sentindo falta de diploma? Dá um papel aqui. Eu, Marie-Louise von Franz, cofundadora do Instituto C.G. Jung de Zurique, autorizo Nise da Silveira a clinicar pelo Metapsicologia Analítica, Tata de Zurique e tal, como assim, está aqui o teu diploma. Nossa. Esse era o método, entendeu, que o Jung formava os analistas. Quando originalmente as pessoas estavam em condições, ele já sentia que fechou o processo, ele dava uma carta autorizando a pessoa a clinicar. Bom, mesmo assim, ela sempre teve umas questões, né, de fazer, assumir que ela era uma analista junguiana, né? Até um dia que chegou uma amiga dela, chamada Lia Cavalcante. Vocês ouviram falar, Lia Cavalcante, uma grande defensora dos animais, né, lá no Rio. E a Lia Cavalcante chegou e disse para ela, olha, Nise, eu estou com um problema muito sério. Falei, o que é, Lia? Eu subornei, falando assim, eu subornei um cara, sabe, desses, como é que chama esses? Antigamente tinha uns caminhãozinhos, né, umas carretas que catavam animais abandonados na rua, né? Carrocinha. Uma carrocinha cheia de gatos, eu não sei o que fazer, né? Olha, você tem que me ajudar, porque a minha casa está lotada de bicho que eu pego na rua, agora só sobra você. Aí ela fala, meu Deus do céu, eu atendo, eu só tenho um consultório, que é um espaço assim, né, pequeno, uma sala, uma recepção. 20 gatos? Aí ela falou, tá bom, então tá bom, já por você eu vou fazer isso. Aí era o seguinte, quem queria fazer análise com ela, tinha que ter a companhia dos 20 gatos. Imagina a loucura. Só tem Gente que era de tudo, né? Então, gente que não aguentava, sabe, o cheiro, gente que não aguentava o pelo, enfim. Quem sobrevivia aos 20 gatos podia continuar fazendo análise com ela. Aqui, né, gente? Isso é uma coisa interessante. Recentemente saiu uma coleção de DVDs, Imagens do Inconsciente. Antigamente estava só em fita cassete. Do Leon Risman. Leon Risman, exatamente. O Instituto Moreira Salles, né, fez
uma transformação, né, desses mas ela não só- DVDs, né, e passou para DVDs e no final adicionaram uma entrevista com ela. E ela fala uma coisa interessante. Aliás, eu acho que eu recomendo até vocês comprarem isso daí, que vai ser uma raridade, né? O DVD já está ficando uma raridade. Mas pela entrevista com ela diz assim: toda época tem um zeitgeist. Esse zeitgeist tem deficiências, tem problemas que precisam, né, ser corrigidos. Eu escolhi duas coisas. Eu escolhi trabalhar com os loucos, defender os loucos e os animais. Mas, olha, isso que é bonito dela. Existem 10 mil maneiras. Foi a primeira. Cuidado da largada. Eu ia falar 10 mil, mas você falou. Não, espero que não tenha 10 mil taças, né? Senão. Quer uma vaselina? Você vai ter uma vaselina? Pronto, já está tudo. Então, essa foi a vida dela, né? Realmente defender, basicamente, é o que deixava ela completamente transtornada. Se você de alguma forma ofendesse ela, sabe, de alguma forma, ou falasse uma besteira a respeito dos doentes mentais, dos loucos ou dos animais, ela ficava uma onça. Né? Então era um lado dela assim muito guerreiro, vamos dizer, que era uma causa. Né? Mas por outro lado, ela tinha um lado assim que era muito doce. Eu conheci algumas pessoas que trabalharam com ela em consultório e diziam que ela, sabe, era uma grande mãe, ouvia as pessoas, acolhia, né? Era uma pessoa completamente. Então, quem conhecesse ela na vida real e conhecesse no consultório, tinha uma ideia que eram duas pessoas, né? Bom, mas eu vou voltar em 88, né? Quando eu a conheci pessoalmente. Então, ela me fez uma série de perguntas, como é que vai o instituto, e tá aqui. E a doutora Von Franz? Eu falei, a doutora Von Franz, ela está doente? Ela está doente? O que ela tem? Eu falei, ela está com um problema de Parkinson, não está mais dando aulas e não está mais atendendo. Ela ficou assim chocada, né? Porque ela não sabia. Bom, ela falou assim, minha mestra, primeira vez que eu vi ela falando, a doutora Von Franz, minha mestra. O Jung, né, ela já se referia várias vezes como mestre. E a doutora Von Franz, então, era a mestra dela. Mas, quando eu voltei de Zurique em 91, né? Aí nós mantivemos contato. Em 94 ela me convidou para dar um curso na Casa das Palmeiras, que seria um curso sobre a obra do Jung, né? Eu falei, olha, eu dou esse curso se você deixar eu usar o seu livro. Aquele livrinho e tal. Eu falei, pois aquele livrinho para mim, ele é muito importante. Foi o primeiro livro que eu li sobre Jung e até hoje considero esse livro muito importante. Aí ela se riu assim e falou, gostei. Bom, foi assim, eu li assim de 15 em 15 dias, né? Mas aos poucos, sabe? Ela vai conversa aqui, conversa ali e tal. Chegou um dia, ela, no final, né, do curso, ela, você não quer vir trabalhar aqui? Realmente, vem aqui e tal, 2 dias por semana e tal. Não, você faz o teu horário, não se preocupe. Só quero você por aqui. Eu mordi a isca. Mordi a isca. Aparentemente eu podia só ir 2 dias lá. Mas ela sabia, né?
Sabia. Ela sabia. Ela sabia o seguinte, me enganou. Porque ela sabia que eu ia acabar me apaixonando por aquilo e eu ia largar tudo e ia trabalhar com ela. Ela sabia, ela já sabia isso. E realmente eu mudei para o Rio, né? Aos poucos, quer dizer, fui lá, total do 2, 3 dias por semana, depois eu passo 4, 5, depois passo para definitivo. Então, em 96 aconteceu a morte da doutora Van Franz. Ela ficou muito triste, muito chocada. E no grupo de estudos nós resolvemos fazer uma homenagem à doutora Van Franz. Resolvemos uma publicação do grupo de estudos chamado Quaternio. E era o Quaternio número 7. Eu coordenei a edição desse Quaternio. Obviamente que o trabalho inicial tinha que ser dela. Né? Eu disse, doutora, você faz o trabalho de apresentação, trabalho de abertura. Ela ficou constrangidíssima. Ai, vou ter que falar dela e tal. Mas olha, cada um fala o que acha, o que leu, o que, sei lá, qualquer coisa e tal. Ela não conseguiu. Não conseguiu escrever o trabalho. Enfim, o Quaternio saiu, né? Com essa lacuna, porque todo mundo que sabia dessa história perguntou, e o trabalho da doutora? Eu falei, olha, infelizmente a doutora não tinha condições e tal. Aí, o próximo livro seguinte dela foi sobre gatos, Emoção de Lidar. Quando acabou esse livro, ela me chamou no dia seguinte e disse assim, agora eu vou escrever um livro sobre a doutora Van Franz. Falei, você vai me ajudar. Estou aí, não tem problema. Tinha acabado de ser lançado um pequeno texto da doutora Van Franz chamado O Gato. Saiu só em inglês. Como ela não lia muito inglês, ela preferia o francês, ela pediu para mim ler para ela, traduzindo, né, e a gente queria comentar, e a partir desse texto ela iria prosseguir e escrever o livro, né, homenageando a mestra. Né. Mas, infelizmente, não deu tempo. Né. Ela infelizmente, em 99, né, ela teve uma queda de novo, só que essa queda fraturou o ombro. E ela tinha feito todos nós, o grupo mais, círculo mais próximo dela, jurar que nós não internaríamos ela no hospital. Inclusive o médico particular dela, Eric Sweet, até hoje. Só que olhem como são as coisas, né? Quando a coisa tem que ser, né? Foi no verão, próximo à época do Natal, o Eric Sweet entrou em férias, né? E uma boa parte das pessoas que estavam mais próximas também estavam afastadas. Ela caiu. A governanta que cuidava dela não tinha como saber, ligou para o sobrinho dela, que seria o cara mais próximo. O sobrinho dela pegou e internou ela no hospital. A última coisa que ela queria acontecer, ela sabia de alguma forma que ela não sairia do hospital. Realmente, 3 meses, né? 3 meses de agonia. Mas, voltando ao nosso tema, né? Então, mestre, né? Eu vou fazer uma pequena digressão, falar para vocês um pouco sobre a ideia de mestre na China, né? Existem 2 concepções básicas. A primeira é o seguinte, o mestre tem que ser reverenciado. Existe
uma frase na China que diz assim: os pais nos dão a vida, mas só os mestres explicam o sentido da vida, o significado da vida. Então você tem, né, todo chinês tem uma profunda reverência, né, por essa figura do mestre, do professor, né, então, por outro lado, existe uma outra tradição chinesa que é meio ligada ao taoísmo, ao Xuanzi, e que depois desembocou no budismo Chan, da onde surgiu o budismo Zen. Então, no budismo Chan, tinha por volta do século V, VI d.C., o movimento ficou forte e tinha um mestre que dizia o seguinte: se você encontrar o Buda, mate. Não, mestre, como vou matar o mestre? Mate o Buda, mate o teu mestre, mate tudo. Tudo o que te prender, você tem que matar. Então são essas, sabe, essas duas visões assim, né, que entram aparentemente elas são antagônicas, né? Mas na verdade elas são dois aspectos de uma coisa só, né? Porque na tradição taoísta, toda pessoa geralmente ela tem, não um, mas tem vários mestres, né? Então, de certa forma, se desligar de um mestre é matar, né? Assumir um mestre, né, é reverenciar esse novo mestre, né? Então, no taoísmo se diz: a busca pelo tal começa aos 40 anos. Você já perto, viu? Esse ano que vem vai começar a buscar o tal. Ai, graças a Deus. Esse aí. Mais um ano, Minério. Mais um ano. Ai, graças a Deus. Tem mais um ano. Só que agora você se prepare. Opa. Para atingir o tal, você vai estudar no mínimo 40 anos. Aos 80, você vai ser chamado de mestre. Ah, é? Mas aos 80, tem que chegar lá, viu? Pô, muito esperançoso. Por quê? Né? Eles dizem que a pessoa que atingiu o tal, né, ela não precisa mais de mestre. O mestre dela passa a ser a natureza. Passa a ser o todo. Não precisa mais de um mestre humano. Então, tem um texto que é muito conhecido porque tem um comentário do Jung, né, chamado